Boa noite a todos. Prazer imenso estar fazendo parte desta 8ª Semana Espírita de Olímpia, de estar revendo rostos amigos, de podermos trazer aqui nesta noite reflexões sobre a doutrina espírita e com isso buscar nesta noite crescer espiritualmente, dividindo experiências, dividindo aquilo que já conseguimos entender por meio desses esclarecimentos, destas informações, que nós possamos crescer cada vez mais espiritualmente. Quando o tema central da Semana Espírita, desta 8ª Semana Espírita de Olímpia, nos propôs trabalhar o assunto paz, amor, paz e união, logo nós nos colocamos a refletir sobre o que nós poderíamos colaborar nesse sentido, né? Qual a nossa parcela? O que poderíamos passar um pouco daquilo que já conseguimos conquistar, mesmo que em uma pequena parcela, daquilo que já conseguimos compreender, sendo o caminho que nos conduz a uma certa harmonia. Então, dentro desta linha de reflexão, para poder falar de amor, de paz e de união, optamos por trabalhar a temática paz íntima. É o que vamos estar tratando nessa noite. Quando se fala em paz íntima, logo nós vamos alçar olhares para horizontes que nos levam a buscar em nós harmonia. Então, para se conquistar essa paz íntima, eu preciso começar fazendo uma pergunta. Pergunta que vai fazer toda a diferença. E que eu vou, com certeza, conseguir encontrar a resposta dessa equação que habita em mim neste momento. Que eu mais alimento em mim. E detalhe, eu faço isso escolhendo do que eu quero me nutrir. Então a pergunta é, o que eu mais alimento em mim? O que é prioridade para mim hoje? O que eu mais amo? O que é em mim aquilo que faz com que se torne um pensamento persistente? Que faz com que se torne o meu tesouro? Se eu conseguir dar essa resposta, eu vou conseguir então decifrar onde é que está o meu coração. Se ele está em harmonia ou se eu estou escolhendo tormentos voluntários. Ou seja, se ele está em desarmonia. Logo então eu vou compreender que realmente, onde estiver o meu tesouro, ali vai estar o meu coração. O meu tesouro é tudo aquilo que é importante. Então, o que é importante em mim? Qual é o meu pensamento persistente? Quais as telas mentais que habitam em meu mundo íntimo? Como filtro que sou, o que eu permito que passe por mim? Onde eu estou buscando esta paz? Quais são as minhas justificativas? O que eu uso para justificar os meus porquês? Por que só assim? Por causa da minha natureza, né? Logo, eu também consigo concluir, ou seja, encontrar uma equação perfeita de um porquê dos meus abençoados sofrimentos. Ou o porquê das abençoadas fases da minha vida. Este momento, por exemplo, que eu vivo lutando contra, que eu não aceito. E se tem uma coisa que não dá certo é lutar contra o momento.
quando eu passo a investir meu tempo lutando contra o movimento, eu estou deixando de investir em mim. Eu não estou resignado. Mas eu só consigo encontrar esse espírito de resignação se eu for humilde, se eu praticar de humildade, que é uma virtude, que faz com que o ser se aquete. Interessante, pessoas humildes são mais tranquilas. Elas vivem no momento. Elas se preocupam realmente com o outro. Elas não estão afoitas com o dia de amanhã, porque dele compete o Senhor. Mas elas alimentam o hoje, que é o único instante onde eu olho para você e entendo também que eu posso dizer uma frase como eu te amo. E pode ser que se eu te amo, se eu estiver neste momento fazendo uso deste sentimento, que é a humildade, pode ser que ele esteja carregado de verdade. Se ele não estiver, eu vou estar em desarmonia. Então a doutrina espírita, como a doutrina do bom senso, ela vai alargando os nossos horizontes. E eu vou compreendendo então que para encontrar essa paz que eu busco fora e que não há possibilidade, eu não vou ter êxito se eu continuar buscando fora, porque o mundo não pode me dar esta paz. Ele me dá coisas. Coisas me distraem. Coisas me faz ter uma ilusão sobre o que é felicidade. Mas eu confundo muito felicidade com conquistas. E visto que nossas conquistas materiais são transitórias, e se tem uma coisa que é difícil para nós lidar, é com a questão da transitoriedade. Tudo aquilo que nossos olhos estão contemplando agora, um dia vai morrer. Se é que já não está morto. Mas é interessante nós olharmos assim. Então, em que se resume a vida? Nesse instante em que eu desperto. Desperto para mim, ao mesmo tempo que desperto para o próximo. A paz íntima, ela só consegue ser vivenciada se eu acordar em mim uma necessidade de provocar a harmonia no meu mundo íntimo. Mas até então, tudo isso que nós estamos falando, ele vai para o campo da mera filosofia, do falar é fácil, e nós nos contentamos com isso. Porque nós vivemos mais nos paradigmas e nos moldes do porquê eu sou assim. Então eu vou justificar os meus porquês. Por que eu compactuo com o mal, por exemplo? Por que eu acho que o mundo é dos espertos? Quem foi que me ensinou isso? Mas me ensinaram, colocaram na minha cabeça que o mundo é dos espertos. E nós vemos claramente que não é, porque gera desarmonia. Temporariamente, transitoriamente, parece que o outro indivíduo está tendo êxito, mas em verdade está começando a sua perturbação, porque não há ninguém sequer que consegue burlar o mecanismo mais perfeito de autocorreção que existe para o espírito e que, por sinal, está gravado na consciência de cada um. Mas nós fomos instruídos, e eu acho que é aqui que está o grande erro. Todos nós, gerações após gerações, e nós estamos fazendo o mesmo hoje, nós somos instruídos que aquilo que o coração não vê, os olhos não sentem. Outro erro gravíssimo para quem busca paz íntima. Por quê? Porque quando nós vamos lendo ali as obras ditadas, conduzidas pelos esclarecimentos dos espíritos superiores sobre a coordenação de Allan Kardec e equipe, nós vamos chegar numa obra chamada Gênese, 1868.
Aí nós vamos encontrar um capítulo 14, os fluidos. O que tem a ver fluido com paz íntima? Né? Destoou completamente. Não, nós vamos chegar lá. Vamos puxar esse alinhavo agora. Aí nós vamos lendo este capítulo, os Espíritos começam a nos chamar a atenção, as orientações ali começam a nos chamar a atenção, porque tem a ver conosco. Aí nós vamos entendendo, por exemplo, que o fluido, ou os fluidos, são o veículo do pensamento. Transmite, faz com que um pensamento seja transmitido, faz com que haja ressonância, ou seja, sintonia, de acordo com aquilo que eu vibro em minha matriz, ou seja, aquilo que realmente sai da minha boca é o que o coração está cheio. Logo, é muito fácil o espírito se identificar com essa matriz. É muito fácil saber o que eu carrego na alma. Prestem atenção, paz íntima. Se é assim, se nós nos correspondemos uns com os outros pela via do amor, que aliás alimenta as almas, ou Emmanuel vai um pouco mais longe dizendo, por permuta magnética. Por isso que um espírito apaixonado, basta a presença do outro espírito. Por que espírito? Porque é o espírito que ama e não o corpo físico. Basta a presença do outro corpo físico, do outro espírito no local, para que ele se sinta amparado. É uma permuta magnética. Com relação a essa responsabilidade, a humanidade vai começar a acordar. Mas calma, vamos aos poucos. Então nós começamos a observar que, dentro deste capítulo 14, que está na Gênesis, os fluidos, os benfeitores começam a falar sobre a responsabilidade que temos daquilo que carregamos no coração e que os olhos não estão vendo. Porque nós correspondemos uns com os outros por assimilação fluídica. O que é isso? É aquilo que eu emano. Tá? É aquilo que eu emito. É a minha identidade vibracional. É assim que nós nos reconhecemos. É assim que um espírito reconhece o outro. É assim que uma pessoa é influenciada. E se ela persistir nessa identidade vibracional, se ela não mudar com os mecanismos do amor que carrega em si, é muito provável, com a insistência dela, com o aval dela, ela assine a sua matrícula no campo das obsessões. Mas não é esse assunto que vamos tratar. Mas nesse capítulo 14, os fluidos da Gênesis, então nós vamos ficar ali boquiabertos, porque os Espíritos começam a nos orientar de que nós somos responsáveis por aquilo que sai da nossa mente, os pensamentos. E se o meu pensamento é uma matriz perturbada, ou seja, se a desarmonia está em mim, como que eu quero buscar fora a paz? Nós exigimos tanta reforma no mundo, mas nós não conseguimos fazer uma reforma em casa. E aí eu vou dizer que eu estou buscando justiça, mas meus queridos, que justiça é essa? Por isso que Jesus afirmava, a minha paz eu vos deixo, minha paz eu vos dou, mas não é comum a dar. Para nós acessarmos essa informação, que aliás é um dos maiores tratados, eu vou mais longe, para mim, é um dos maiores projetos, tá, sobre educação de espíritos que o planeta tem notícia. Ou seja, é a maior proposta psicopedagógica que existe que o mundo tem notícia. Mas é difícil o orgulho e o egoísmo admitir isso. Que todas as mentes partem a partir desta vertente, da mente do Cristo. Como assim? Criou-se uma interrogação. Paradoxo. Aí nós começamos a nos perder dentro dos nossos moldes. O que é paz? O que eu estou buscando? Que paz é essa que Cristo me dá e eu me boto fora?
que eu não compro com moeda. Eu não chego na farmácia e peço, me dá uma 200 miligramas de paz. Não tem como. É preciso enterrar o morto dentro de ti. É preciso descobrir os pontos mortos, segundo o Espírito de Sheila. Pontos mortos que carregamos em nós, mas que vemos nos outros, que são nossos espelhos. Mas nós não temos tempo para encontrar pontos mortos em nós. Então é muito natural que eu vou apontar esse erro no outro. E Jesus já dizia, não aponta o cisco não. Há traves em você. Mas como a questão 785, de O Livro dos Espíritos, nos orienta que o maior entrave, é o orgulho e o egoísmo para o progresso moral, dificilmente nós vamos notar isso em nós, porque eu tenho uma justificativa para agir como eu estou agindo com você, ou seja, para tirar proveito de coisa. Para eu ganhar o dia, por exemplo, não é? Para eu fazer minha vida, para eu fazer meu pé de meia, para eu garantir minha estabilidade e dos meus. Mas e se você for chamado daqui a pouco para a espiritualidade? Para regressar. Detalhe, eu ou a pessoa que eu amo vai voltar. Um dos dois volta primeiro. E aí? Como é que fica? Olha como nós precisamos ir mais longe para falar de paz íntima. Então, nós estamos na Gênesis, capítulo 14, os fluidos. E ainda ali, nós vamos ver outras condições. Com informações tão particulares e que nos tocam tão profundamente, que pede com urgência que uma reforma do pensamento. Que nós reformulemos a maneira como nós estamos agindo com o outro. Para que eu possa gerar paz em mim. Por isso não é fora. Os tratados de paz que nós estamos fazendo faz parte do progresso da coletividade. Não é? Humanidade como sendo representada no coletivo. Mas individualmente nós temos um compromisso. Provocar em nós o reino de Deus. Provocar em nós a harmonia. Então, como encontrar paz íntima numa sociedade que cada vez entende ou tem ainda menos interesse acerca da vida espiritual? Uma sociedade que está mais preocupada em cultuar corpos físicos do que a vida espiritual. O conselho de Jesus ficou em segundo plano. Conseguiram nos distrair. Conseguiram. Ou seja, nós não buscamos o reino de Deus. E muito menos estamos interessados em sua justiça. Porque se eu buscar esse reino de Deus no sentido de educação transformadora, eu vou ter de fazer a você aquilo que eu quero que seja feito a mim. Eu não posso mais tirar vantagem. Entenda? E em alguns modelos, em alguns padrões mentais, isso é inadmissível. Porque eu fui criado para ser o melhor. Mas o que nós nos esquecemos é que ninguém ocupa nenhum assento sobre a face da terra sem que milhares de vidas tenham se sacrificado para você chegar lá. Ninguém chega onde chegou ou está onde está sem que muitas mãos tenham o colocado lá. E isso é difícil. Porque para encontrar paz íntima eu preciso praticar humildade. E eu só vou conseguir ser humilde se eu tranquilizar, se eu for manso. Eu não preciso ficar provando para ninguém quem eu sou. São as minhas obras e os meus exemplos que têm de falar. Isso é paz. Esse é o cidadão
que não é só mais um planetário, mas que é um cidadão do universo e que o compromisso é com o coletivo. Esta é a mentalidade da educação de Jesus. Nenhum de vocês vai se perder. Mas enquanto eu penso que tirar vantagem de me faz crescer, em verdade eu só estou criando condições para que eu me perturbe mais ainda. Eu vou acreditar que tudo aquilo que eu estou fazendo está às ocultas, mas não está. E parece que é justamente nesse ponto que nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos cuidado com os olhos físicos que nos vigiam, mas nós nos esquecemos da multidão de espíritos que nos cercam. E esta informação não é nova. Nós temos uma certa dificuldade de crer nisso. Então, se comportar como espírita é crer na vida espiritual. É entender que, além da plateia abençoada, encarnada, vocês que estão aqui, nós também temos um contingente maior de irmãos nossos desencarnados, inclusive os que estão aqui nos inspirando, amigos do coração, que unem as mãos para nos transformar juntos. E às vezes, de minha parte, aquele que vai refletir a expressão verbal, com muita dificuldade para captar essas informações, porque eu entendendo que no universo tudo coopera para a felicidade das coisas, para que tudo rume para a felicidade, tá? Eu utilizo a expressão das coisas para poder falar de todos os. Quando eu começo a me compreender como cidadão espiritual, eu começo a respeitar a vida. As pessoas não precisam mais me explicar que eu não devo fazer o mal, tirar proveito, tirar vantagem. Não. Eu estatuí este valor como lei em minha consciência. Então é muito natural que, de acordo com estatuto divino gravado em minha consciência, o meu coração vai começar a vibrar neste padrão. Logo, para alcançar as vibrações do Evangelho, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos tornar homens de bem. Mas aí nós olhamos o panorama do mundo. Mas aqui não dá, desse jeito não dá. Então, meus queridos, nós temos de voltar lá no Livro dos Espíritos, pegar aquelas informações que vai falar da escala espírita, tá? Só para e poder entender que tem espíritos que estão num degrau e que tem outros que estão acima. Aqueles que estão no primeiro degrau ainda se comprazem com o mal. O bem não os toca. Então é muito natural que nessa mudança coletiva que está havendo no planeta, e não só dentro daquilo que os olhos físicos alcançam, mas também na parte extrasensorial, ou seja, no plano espiritual, toda essa mudança está nos convidando para uma forma íntima profunda. E ela se dá no nosso coração, um terreno que ninguém entra, ninguém, a não ser o Cristo. É silencioso. É um caminhar onde eu estou só. André Luiz vai dizer isso para nós. Quando está se auto-apresentando, logo após o prefácio de Emmanuel na obra Nosso Lar. De estranha maneira, você vai conhecer o Cristo. Você só na companhia dele. Não vai ter ninguém te aplaudindo. É você com o Mestre. Nesse instante, no meu silêncio, eu consigo enxergar as traves, os pontos mortos que eu tanto censuro no outro. Eu fico tão feliz quando em mim surge, não é? Vem à tona um sentimento que eu identifico como sendo negativo.
e eu me flagro pensando mal do outro. De repente, eu consigo capturar aquele instante. Por isso que é importante estar atento, vigiando. Eu consigo capturar e me autoanalisar, e nós temos essa capacidade. Quando isso acontece, um insight, um mergulho dentro do Espírito ocorre. E nós começamos a observar, é uma tomada muito rápida, todos aqueles que nós acusamos. E veja, nesse momento eu tenho um pensamento negativo, agindo semelhante àquilo que eu estava acusando há 1, 2 dias, ou há 10 anos atrás, quando eu feri tal pessoa, quando eu magoei, quando eu traí, quando eu sabotei, quando eu corrompi, os mortos eu carrego. Estamos conectados por fios invisíveis, leis perfeitas gravadas na consciência. O mecanismo, uma balança de precisão. Não passa uma vírgula, não passa um J, sem que tenhamos quitado com esse tribunal. Eu sei o que eu fiz. E no silêncio eu me encontro com a minha própria tentação. E é nesse momento, que é o diálogo, que eu vou encontrar com a figura de Jesus no deserto, representando o instante que o Espírito encontra o seu ego, o tentando, o mal, o desafiando. Toda a tentação é algo que você quer evitar. Por mais que eu quero evitar a bebida, a tentação me convida a repetir o trago. E eu posso falhar mais uma vez. E nisso uma série de consequências espirituais vão se desencadear. Nós estamos conectados e é muito importante saber disso. Se eu tocar em você de maneira irresponsável, se eu sabotar a sua consciência e você não tiver recursos espirituais para o autoequilíbrio, coisa que acontecer com você, eu estou diretamente ligado, como sendo responsável. Muito cuidado com aquela defesa errônea que nós culpamos. Eu não levo desaforo para casa. Muito cuidado. Isso ceifa vidas. Isso não é opinião própria. Isso é falta de controle emocional. Que a criatura que não consegue sair de um recinto A e passar para o B, levando o descontentamento que está em si, ou seja, o orgulho ferido, significa que sua emoção o dominou. E muitas vezes, por justificativa, estas razões vão fazer eu puxar o gatilho, porque o meu orgulho foi ferido, não o meu amor. O amor nunca é ferido, ele é intocável. Ele só se manifesta. Ele vai ao encontro da felicidade. Mas eu estou muito ocupado, inclusive para apontar os seus erros. E pasmem, isso acontece aos montes no próprio movimento espírita. E aí eu fico às vezes observando os conselhos de uma Dona Laura, de uma veneranda, de uma Narcisa, que sempre orientavam o André Luiz com muito carinho. Cuidado, André. Cuidado com o que falas. Tu não sabe a história do outro espírito que enfrenta esta dificuldade, que você está julgando que é fácil passar. Ponha-te no lugar dele. Talvez tu te suicidasse. Estas palavras são minhas. Não vão encontrar nas obras. Estou contextualizando o entendimento de várias obras da vida do mundo espiritual de André Luiz. E nós vamos encontrar muitas outras instruções riquíssimas. Há mais de 2000 anos, Jesus esteve conosco pedindo: não faça ao outro aquilo que não quer que seja feito a ti. Mas como que eu não vou fazer se eu ainda não acessei o meu reino de Deus? Se o orgulho e o egoísmo me impedem de olhar para ti e ver que você é um espírito, uma alma encarnada, e assim juntos na mesma faculdade, que aliás é um educandário lindo, maravilhoso, a nave mãe Terra.
ou nós encontramos paz para o bem tocar nossos corações, ou nós não vamos conseguir vestir os trajes de núpcias para poder aqui habitar. Eu quero crer que todo o salão aqui em harmonia, por mais que tenha dificuldades, já pratica o bem. Mesmo que o orgulho e o egoísmo questione, por que nós vamos fazer o bem para essa pessoa se ela nos feriu? Mesmo assim, o simples fato de eu me questionar significa que a luz, uma já se acendeu. O grande problema está ainda por se fazer, quando eu encontro prazer em me vingar. Vingar como justificativa de que fiz o certo. Mas o que é o certo? O que seria uma verdade? Se nós temos pontos de vista. O que seria uma verdade para um espírito como o nosso, na condição humana, que ainda é escravo dos seus erros? O que seria uma verdade, por exemplo, para aquele que com suas razões feriu o outro? É um campo muito vasto para explorar. E onde fica a paz? Ela fica no sentimento do dever bem cumprido. Aí quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós chegamos no capítulo 6, o Cristo Consolador, ali o amor começa a refletir em nossa alma, porque eu vou tendo contato com uma estrutura pedagógica que, se eu souber contextualizá-la na prática, eu vou gerar para a minha vida felicidade. Por quê? Porque eu vou me libertando do orgulho ferido, eu vou me libertando do egoísmo que não deixava eu voltar atrás. Muitos de nós não têm paz íntima porque não conseguem voltar atrás numa simples opinião que disse ontem. Jamais. O que vão pensar de mim? O que vão pensar as mentes desequilibradas não é problema seu. O que importa é a paz que eu construo em mim. E há muitos de nós com pontos mortos de 10, 20 anos atrás. Mas eu não volto atrás mesmo. Eu sou assim. Desse jeito, minha natureza. Eu sofro, mas eu não volto atrás. Aí nós vamos ler no Livro dos Espíritos que a oportunidade da reencarnação é para o aprimoramento progressivo dos espíritos. E eu me nego a fazer isso. Porque o lado inquieto e desarmônico compactuou-se com o orgulho e o egoísmo, mais uma vez nessa existência, justificando a minha natureza. Eu sou assim mesmo. E pronto, você me conhecia, sabia como eu era, me feriu, agora sofra as consequências. Você não vai ter paz, a menos que voltar atrás, a menos que olhar para os olhos de Jesus, aquele deserto, onde o ego está lhe tentando, não perdoe. Você sozinho no seu coração, mais ninguém. E o ego lhe tentando, e você precisa vencê-lo. Jesus, afasta-te de mim. Quantos de nós têm essa convicção que os Espíritos colocam na obra dos Espíritos como hierarquia moral, para dizer para uma tentação nossa, afasta-te de mim. Quantos de nós conseguem essa condição para não ferir o outro? Pegar aquele simples desaforo que é o descontrole emocional, porque eu não invisto no mundo espiritual, eu posso ser um intelectual brilhante, defendendo lindas teses acadêmicas, mas sem ter nenhum compromisso com o amor.
E diga-se de passagem, mentes brilhantes continuam se suicidando. Inclusive, lutando pelo direito de se suicidar, apoiada por outras mentes que são brilhantes, com teses apoiadas e estudadas nas universidades. O que falta, então? O encontro com o espiritual, que é o que vai nos desafiar. Que vai fazer você unir a sua inteligência com a parte moral. Aí nós vamos ver um progresso sobre a face da Terra impressionante. Nós estamos a caminho e não há nada que se possa fazer para impedir isso. Talvez é por isso que o mal está revoltado. Está disseminando o medo por meio das redes sociais, da mídia. Este medo que nós tanto afinamos e tanto fazemos questão de compartilhar em nossas redes sociais. Para quê? Para falar a verdade. Que verdade? A minha verdade, que está em desarmonia com as verdades do Cristo? A minha verdade, guiada pelo meu orgulho e pelo egoísmo, que está impedindo o meu progresso moral? E que assina embaixo quando eu cometo uma falha com o outro, fiz porque essa pessoa mereceu. Ela começou. E eu não sou o bobo de ninguém. É interessante porque o bobo de alguém tem paz. E aquele que se diz ter opinião própria e que crê dormir tranquilo essa noite, porque pôs para fora tudo aquilo que é gerado em si como desarmonia, não vai dormir em paz, mas com uma legião de amigos, porque por assimilação fluídica está conectado com essas mentes e com esses corações enfermiços. Só há um meio de encontrar a paz íntima, cumprindo com o dever. Vamos voltar no Evangelho segundo o Espiritismo para concluir. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador. Advento do Espírito de Verdade. Item 8. Estamos nos últimos parágrafos. E há um momento muito interessante. Faço questão de que seja ipsis literis, na íntegra, sem falhas, sem complementos, mas que seja fiel à tradução. E nesse momento, nesse item 8, nós vamos encontrar uma informação que diz assim: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso do Espírito. Você vai ler a Gênesis capítulo 14 e começa a fazer mais sentido ainda. Espera lá. Quer dizer que aquilo que eu tenho no coração atrai. Sim. Do que é que teu coração está cheio? A pergunta seria então se Jesus nos encontrasse agora e olhasse em nossos olhos e Ele perguntasse: do que você tem medo? Medo porque eu vou lhe curar e você não quer abrir mão nesse momento. O dever cumprido vos dará paz ao coração. E a resignação. Eu vou não me acomodar com tudo que está acontecendo, mas eu vou saber tirar melhor proveito de tudo o que está acontecendo, porque tem coisas que eu não posso mudar e eu tenho de aprender a lidar com isso. A volta de um ente querido para a pátria espiritual, o filho que eu amo, a esposa, o esposo, não importa, voltou, desencarnou, eu não posso mudar isso. Tem de ficar claro. Há situações que fogem ao nosso controle para nós experienciarmos, vivenciarmos a experiência espiritual que tanto esquivamos encarnado. Separamos. Achamos que estar encarnado é estar encarnado, estar desencarnado é estar desencarnado. Mas a experiência é uma só, ou nós não somos espíritos. Tudo é uma experiência espiritual. O que difere é o meio onde eu estou inserido. Material ou uma matéria mais etérea. Só isso.
Mas tudo será registrado dentro de um mecanismo perfeito. Leis de consciência. E sabe qual é a bênção de tudo isso? Não importa se nós acreditemos ou não. A justiça se faz com uma balança de alta precisão, na mais perfeita harmonia e pelas vias do amor. Amor que muitas vezes tem que estar na minha vida para me aquietar, para me puxar o freio como sofrimento. Bendito seja o sofrimento que para os meus impulsos, caso a dor não conseguir parar. Caso a dor não conseguir parar, o sofrimento olha a misericórdia divina. Você não vai mais matar. E ponto. E aí começa a acontecer algo com o nosso corpo físico. É interessante. E logo eu não consigo mais mover uma pena. Fico em estado vegetativo muitas vezes. Para cultivar a paz íntima. Um espírito rebelde em um corpo imóvel. Já pensou? Passar pela experiência de estar imóvel durante 30, 40, 50 anos. Já pensou o que é isso para o espírito? Encarnado, com todas as necessidades que nós temos. Imagine. Isso é olhar para horizontes mais altos. É encontrar ciência do infinito no cair de uma folha e observar ela voltando ao pó. Nada se perde, tudo se transforma. Lei da conservação da matéria. Paz íntima. Em eu lhe desejar realmente o bem, mas que cota de bem existe em mim? Como que o bem reflete em mim se eu estou obstruindo-o pelo orgulho e pelo egoísmo que pratico? Eu tenho justificativas para agir assim no meu ambiente de trabalho, para agir assim no meu lar, para agir assim com tal pessoa. Eu tenho inúmeras justificativas para tirar a paz íntima. É muito natural que eu possa ter, porque é uma questão de escolha, possa vir sim a ter uma reencarnação onde eu aqui, mas preocupado com o vizinho, com o que ele está conquistando, com o sucesso daquele que eu elegi como concorrente. A era do Espírito, e nós ainda cultuamos concorrentes. A nossa educação formal forma-nos para ser concorrentes uns dos outros. Por isso que a educação transformadora é tão temida nos meios acadêmicos. Muito temida. Isso é para pensar. O coração bate melhor quando não preciso ficar agitado e nem aflito quando alguma notícia sair. Minha consciência não deve nada. Bate melhor. Olha. A alma acerena. No sentido, harmoniza-se. A alma. Falando do espírito. Se a alma acerena, harmoniza, ela vai refletir, segundo o capítulo 14 da Gênesis dos Fluidos, vai refletir no perispírito, que está em contato permanente e incessante com os comandos dos nossos pensamentos. Se o perispírito manda essa informação para o corpo físico, o coração bate melhor. Eu desfruto então de saúde física. Como assim? Você está falando com as tuas palavras? Não. Vamos buscar a informação. A alma se acerena e o corpo não tem mais desfalecimento. Não precisa adoecer tanto como acontece hoje. Porque eu estou educando o espírito enquanto estou encarnado. Não precisamos esperar desencarnar para começar o trabalho. Já temos esclarecimento, já temos instruções. A questão 792 de O Livro dos Espíritos já nos esclareceu sobre isso. Kardec perguntou quando nós íamos começar a observar uma geração mais esclarecida, melhorada. Os Espíritos falaram, quando o avanço moral dessa civilização começar a acompanhar a sua inteligência. Porque até agora vocês só são povos esclarecidos. Só porque vocês têm veículos, construções, tecnologia moderna, têm melhor vestuário do que os vossos selvagens, vocês se acham civilizados. Mas vocês
povos esclarecidos. Civilizado é aquele que sabe o que tem que fazer e faz. Vocês não. Vocês têm uma justificativa para matar. Civilizado é quando o amor do Cristo impregnar vossos corações e você for o evangelho na rua. Não querer mais devolver o golpe para aquele que lhe feriu. E isso começa nas pequenas atitudes. Vou dar um exemplo. Ontem, indo fazer o programa Hora Espírita, isso acontece por volta de 18 horas e 5 minutos, um pouquinho antes, um pouco atrasado, tive que atravessar uma rua de Catanduva com uma certa pressa, não vi que vinha vindo um carro, o carro freou rapidamente. Qual que é a nossa reação? Que a pessoa não nos viu. O impulso que saiu de mim foi um ponto morto. Quem é essa pessoa para frear o carro? E quando eu olho pelo vidro, uma senhora está dizendo, está segurando todo o trânsito para mim passar. Nesse momento, a consciência conectada com fontes que desconhecemos nos dá toda uma instrução de paz íntima. Não julgue. Observe. Tudo está te educando. Tudo estava colaborando para mim passar. Mas se o meu coração estivesse inquieto, qual seria a minha resposta? Olha por onde anda. E aí os melhores adjetivos possíveis. O carro te ultrapassa. Vou dar aquela freada. Se você passar no teste do trânsito do planeta Terra, você vai para uniões divinas. Pode ficar tranquilo. Quer encontrar paz íntima? Pratique-a no trânsito. Acabou. Simples assim. Mas nós não temos esta paciência. Então o corpo não encontra mais desfalecimento. E aí o Espírito de verdade conclui dizendo assim, porque o corpo sofre tanto quanto mais o Espírito está mais profundamente agitado. Quantos de nós conseguem dizer aqui e afirmar se está agitado ou não no coração? Quantos pontos precisam eliminar hoje, com urgência, começar a partir de agora, para encontrar paz? O meu ticket aqui dá ser dado baixo. Porque vai ser baixo. Eu vou ter que voltar. Quantos pontos eu vou carregar comigo? Mortos. Que eu não fiz questão nenhuma de enterrá-los. Eu quis carregar os fardos. Sendo que o mestre disse assim, esses fardos comigo se tornam leves. Porque eu vou ensinar você a se desvencilhar dele. Eles não vai ser mais prioridade para o teu coração. A mágoa não vai ser prioridade, ela não precisa ficar aí. Mas, Senhor, quem me feriu foi uma pessoa. Ele é um ser humano como você. Você também erra. É uma pena que justifica os seus erros. Deixe-o ir. Siga-me. Deixa eu enterrar os meus mortos. Vem agora. Senhor, eu estou muito ocupado. É assim que nós agimos. Então nós não temos tempo para nos desvencilhar. É por isso que a paz íntima é algo a conquistar dentro e não fora. Nós precisamos formar novos cidadãos, com consciência de cidadãos espirituais. Cidadãos que não só cuidam da sua vida, mas dos outros também, no sentido de querer promover o melhor, tornar o outro importante. Estimular o bem-querer na vida das pessoas. E aí eu continuo com a obra geralmente. Mas no capítulo 18, os tempos são chegados. Apenas para fechar toda a nossa reflexão. E que diz assim, a partir do item 9, a humanidade é um ser coletivo, em que acontecem as mesmas evoluções morais do que conforme um evolui, ele
influencia o outro influencia o outro, é igual a uma célula. Observe o comportamento de uma célula físico dentro de um organismo e nós vamos entender o que é a humanidade. Desorganize a estrutura de uma célula e logo você vai ter desorganizado uma estrutura física, podendo dar até fim a ela, gerando um... As células não vão conseguir se organizar e por não conseguir se organizar, acabam dando cabo da vida física, dando o comando se retirar da casa orgânica. Assim é com a humanidade. Conforme nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos entendendo ligados, que um deve auxiliar o outro na sua jornada. Mas vamos ter que vencer o nosso orgulho, nosso egoísmo. Por que nosso? Porque é particular. E quando eu só falo orgulho e egoísmo, eu estou generalizando. Mas tem o nosso, aquilo que nos compete, o nosso quinhão, o nosso quilômetro extra, a nossa milha. Item 10, neste capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados. A humanidade tornando-se adulta. Para isso o espírito precisa amadurecer para encontrar a paz íntima. A humanidade tornando-se adulta tem novas necessidades. Será que em mim já está despertando novas necessidades? Ou são as mesmas de 30 anos atrás? De 10 anos atrás, de 1 ano atrás, de ontem, de 1 hora. Será que ninguém já tem essas necessidades? A humanidade, tornando-se adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que embala para os sistemas que dirigem-nos hoje. O que tem a ver para o espírito tudo isso? Nada. Por isso que educação transformadora faz com que primeiro nós estabelecemos da criança o reino de Deus e toda a sua justiça. Ah, mas isso não enche barriga. Mas evita que ele se suicide aos 15 anos porque não conseguiu uma orientação sexual adequada. Psiquismo feminino estagiando em corpo físico masculino. Se mata porque os pais não aceitam. Paz íntima começa aí. Mas se nós compreendêssemos o mecanismo da alma, que tem de estagiar 1 ou 2 encarnações, porque abusou muitas vezes das faculdades genésicas em outras, e hoje tem que silenciar o seu mundo íntimo, silenciar seus impulsos criadores, nós não daríamos essa sentença. Então eu vou compreender outras necessidades. A insuficiência de suas instituições para a sua felicidade, dizendo que toda mudança vai se tornando prioridade à medida de que eu vou ficando insatisfeito com o sistema que estou sendo educado. Para encontrar paz íntima, meus amigos, nós vamos ter que dar um salto para dentro. Parar de acusar no outro os motivos que justificam nossa infelicidade. O outro é o componente que eu atraí para a minha vida, que segundo André Luiz, na primeira lição do Mensageiros, livro que é praticamente deixado de lado nas casas espíritas, é lido, mas não compreendido. Lição Renovação, onde André Luiz tem contato com a paz íntima. E ele vai dizer assim: quem diria que eu hoje olharia para trás e encontraria naqueles que um dia eu julguei ser meus adversários os meus melhores instrutores. Então, se nós soubermos aproveitar e cumprir com o nosso dever, a resistência vai ser gerada daí. Eu vou poder conseguir enxergar naquele que eu julgo ser adversário
o meu melhor professor. Bendito que nos ensinam a amar, que nos testam, porque o Espírito está com os fardos. Estamos condenados a viver uns com os outros. Nós pertencemos. Capítulo 17, sede perfeitos, item 10, o homem no mundo. À medida que eu vou compreendendo que sou um ser espiritual, eu vou compreendendo que você também é um espírito. E que, mesmo que se compraz com o mal, é tanto amado por Deus quanto o anjo que te orienta a não gatilho, a amar. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.